E aí, vivo, tudo bom? Meu nome é Karen, eu moro há 2 anos e meio aqui na Irlanda e eu adoro cultura irlandesa e história. Por isso eu resolvi criar esse canal para compartilhar isso com mais pessoas. Então, se você gosta da Irlanda, se você quer vir para cá para passear ou até mesmo para fazer intercâmbio, ou se você gosta simplesmente de saber sobre história e cultura de outros países, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas e se inscreve no canal que eu posto vídeo toda semana com um assunto diferente, tá bom? O assunto de hoje é bem mais tenso, mais sério do que os dos últimos vídeos. Eu vou falar essa vez sobre o Bloody Sunday, ou o Domingo Sangrento. Vamos lá? Bom, eu vou chamar esse incidente pelo nome dele em português, tá? Então vamos lá. O Domingo Sangrento, ou o Massacre de Bogside, foi um massacre ocorrido em 30 de janeiro de 1972, quando soldados britânicos atiraram em 26 civis desarmados durante um protesto na área de Bogside, da cidade de Derry, na Irlanda do Norte, durante a época dos Troubles. The Troubles foi um período de conflitos que ocorreu na Irlanda do Norte entre unionistas, que eram de maioria protestante e queriam que a Irlanda do Norte continuasse no Reino Unido, separada da República da Irlanda, e nacionalistas, que eram de maioria católica e queriam que a Irlanda voltasse a ser um país único e fora do Reino Unido. Eu conto sobre essa separação, o início dessa separação da República da Irlanda do Reino Unido no meu vídeo sobre o Tratado Anglo-Irlandês. Então, clica aqui nesse cardzinho para você poder assistir esse vídeo depois. 2 investigações foram realizadas pelo governo britânico sobre o Domingo Sangrento. A primeira delas foi o Widgery Tribunal, que foi realizado logo depois do incidente e absolveu grande parte dos soldados e autoridades britânicas envolvidas. Ele foi criticado por muitos e acusado de ter sido uma tentativa deliberada de ocultar fatos desagradáveis ou incriminatórios sobre o ocorrido. A outra investigação foi o Inquérito Saville, que foi presidido pelo Lord Saville de Newdigate. Ele foi iniciado só em 1998 para apurar os acontecimentos e apresentou um relatório em 2010. Durante esses 12 anos de investigação, eles conseguiram provar que os soldados e as autoridades do Reino Unido na época procederam de forma errada. E isso acarretou num pedido formal de desculpas às famílias das vítimas, apresentado pelo então primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. Agora vem aquela pergunta, mas Karen, como é que conseguiu chegar num nível de um massacre tão terrível? Bom, no final dos anos 60, as tensões entre os nacionalistas e os unionistas na Irlanda do Norte levaram os protestos e os conflitos dos Troubles a um outro patamar, o que refletiu nas ações do Exército Republicano Irlandês, o IRA, que era nacionalista, e a Força Voluntária de Ulster, a UVF, que eram unionistas. Situada bem na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e com uma população de maioria nacionalista católica, a cidade de Derry, ou Londonderry, como eles gostam de chamar ela por lá, presenciou algumas das ações mais violentas desse período. Apesar de ter a maioria nacionalista, manipulações eleitorais asseguravam que as eleições para a City Corporation, que seria como se fosse a prefeitura de lá, sempre acabassem com uma maioria unionista e a população então reclamava de pouco investimento público. Derry, então, se tornou o foco principal de campanhas por direitos civis, liderada por organizações como a Associação de Direitos Civis da Irlanda do Norte, a NICRA, no final dos anos 60. Logo, em resposta aos crescentes níveis de violência em toda a Irlanda do Norte devido aos Troubles, a possibilidade de prisão sem julgamento para aqueles considerados terroristas
foi instituída em 9 de agosto de 1971. Eu vi uma lei parecida como essa querendo ser aprovada no Brasil. Então, se você tem dúvidas que essa é uma péssima ideia, fica e assiste esse vídeo até o final para você ver o que acontece quando uma lei como essa dá poderes a uma polícia preconceituosa e violenta. Houve protestos e desordens em toda a região depois da aprovação dessa lei, com 21 mortos em 3 dias de violência. Em Belfast, soldados do regimento de paraquedistas mataram a tiros 11 civis no que ficou conhecido como o Massacre de Ballymurphy. A atividade do IRA também aumentou em toda a Irlanda do Norte após a aprovação dessa lei, com 30 soldados mortos nos meses restantes do ano de 1971, em contraste com os 10 soldados que tinham sido mortos no período que antecedeu esse ato de prisões antiterrorismo. O IRA construiu barricadas em Derry e estabeleceu áreas proibidas para o exército britânico e a RUC, que é a sigla para a Polícia Real de Ulster em inglês. No final de 1971, 29 barricadas estavam instaladas para impedir o acesso a uma área conhecida como Free Derry. Dessas 29, 16 barricadas eram intransponíveis até mesmo para os blindados do exército britânico. Os membros do IRA montavam as barreiras abertamente em frente à mídia e confrontos diários aconteciam entre jovens nacionalistas e o exército britânico. Em 18 de janeiro de 1972, o então primeiro-ministro da Irlanda do Norte, Brian Faulkner, proibiu todos os desfiles e protestos na região até o fim do ano. 4 dias depois, desafiando essa proibição, um protesto anti-detenção aconteceu numa cidade a 40 minutos de Derry. Os manifestantes desse protesto marcharam até um campo de detenção, mas foram parados com grande violência pelos soldados do regimento de paraquedistas. Exatamente aqueles mesmos que já tinham matado 11 civis a tiros numa outra ocasião. A NICRA pretendia realizar um protesto também anti-detenção em Derry no dia 30 de janeiro. As autoridades decidiram deixar que ele prosseguisse pelo Bogside, mas impedi-lo de chegar até a Guildhall Square, conforme planejado pelos organizadores, para impedir e diminuir a possibilidade de tumultos. O Major-General Robert Ford ordenou então que o 1º Batalhão, que era o Regimento dos Paraquedistas, viajasse para Derry para prender os desordeiros nesse protesto caso houvesse. O inquérito Saville criticou o Ford por essa decisão de usar os paraquedistas porque já se sabia da fama deles de usar violência física excessiva. Bom, chegamos então ao dia do protesto. No dia 30 de janeiro de 1972, os paraquedistas chegaram logo de manhã e já assumiram suas posições. Os manifestantes pretendiam sair de Bishopsfield, no conjunto habitacional de Cregan, e marchar até o Guildhall, no centro da cidade, onde eles fariam um comício. O protesto começou por volta das 2h45 da tarde e tinha entre 10.000 e 15.000 pessoas, com muitas pessoas se juntando a eles ao longo da rota. O protesto seguiu pela William Street, mas foi bloqueado quando eles estavam chegando perto do centro da cidade por barreiras do exército britânico. Os organizadores então redirecionaram o protesto pela Rossville Street e decidiram fazer o comício então no Free Derry Corner. Acontece que um pequeno grupo de adolescentes abandonou o protesto e decidiu avançar até as barricadas e seguir marchando pela William Street. E quando eles estavam próximos das barreiras, eles começaram a tirar pedras nos policiais que estavam guarnecendo as barricadas. Os soldados então dispararam balas de borracha, gás lacrimogênio e canhões de água para dispersar esses jovens.
Esses confrontos entre soldados e jovens eram muito comuns na época e as testemunhas oculares que estavam no dia disseram que esse primeiro confronto não foi mais violento do que o que eles já estavam acostumados. Alguns jovens também viram paraquedistas ocupando um prédio abandonado de 3 andares que tinha vista para William Street. Então eles começaram a tirar pedras nas janelas desse prédio. Já era por volta de 3h55 da tarde, quando os paraquedistas que estavam nesse prédio abriram fogo. 2 jovens foram atingidos por esses tiros e feridos enquanto estavam em um terreno em frente ao prédio. Esses foram os primeiros tiros disparados naquele dia. Os soldados alegaram que um dos jovens estava portando um objeto cilíndrico preto que se parecia com uma arma. Essa afirmação foi refutada pelo inquérito Saville. Às 4h07, os paraquedistas receberam ordem para avançar as barreiras e prender os manifestantes. Os paraquedistas, então, a pé e em veículos blindados, perseguiram as pessoas pela Roosevelt Street até o Bogside. 2 pessoas, inclusive, foram atropeladas por esses veículos. A ordem era de que apenas uma companhia de paraquedistas fosse enviada através das barreiras a pé e de que eles não deveriam perseguir as pessoas pela Roosevelt Street. Mas o tenente-coronel Derek Wilford, que era o comandante dos paraquedistas, desobedeceu essa ordem, o que gerou uma correria enorme onde já não tinha mais como distinguir quais eram os manifestantes pacíficos e quais eram os violentos. Houve muitas alegações de paraquedistas espancando pessoas, dando coronhadas de rifles, atirando com balas de borrachas de perto, ameaçando de morte, entre vários outros abusos. Um grupo de paraquedistas se posicionou num muro baixo, a mais ou menos 73 metros de frente com uma barricada de escombros na Roosevelt Street. Tinha pessoas nessa barricada, então elas começaram a atirar pedras nos soldados. Só que como eles estavam muito longe, eles não conseguiam acertar essas pedras nos soldados. Os soldados então atiraram nas pessoas que estavam na barricada, matando 6 e ferindo um 7º. Um grande grupo de pessoas fugiu até o conjunto de prédios Roosevelt Flats e um outro grupo fugiu até o conjunto de prédios Glenfadda Park. Eles foram perseguidos pelos soldados que foram atirando sem dó nenhuma. Os manifestantes foram mortos em 4 áreas, basicamente. A barricada de escombros na Roosevelt Street, o estacionamento do lado norte do Roosevelt Flats, o pátio do lado sul de Roosevelt Flats e o estacionamento do Glenfadda Park. Mais de 100 tiros no total foram disparados pelos soldados e nenhum aviso foi dado antes de eles abrirem fogo. Alguns dos baleados receberam primeiros socorros de voluntários civis ou no próprio local ou depois de serem levados para casas próximas. Eles foram levados para os hospitais em carros civis ou em ambulâncias. Ou seja, os soldados não quiseram nem prestar socorro. Ao todo, 26 pessoas foram baleadas pelos paraquedistas. 13 morreram no mesmo dia e um outro morreu 4 meses depois em decorrência dos seus ferimentos. Esse último, inclusive, nem estava participando dos protestos. Ele só teve o azar de estar passando ali naquela hora. Das 14 vítimas mortas, 6 eram menores de idade. Todas as vítimas estavam desarmadas e 5 delas foram alvejadas pelas costas. Muitos foram baleados enquanto fugiam dos soldados e alguns foram baleados enquanto tentavam ajudar os feridos. Outros manifestantes foram feridos por estilhaços, balas de borracha, cacetetes. 2 deles foram atropelados por veículos do exército britânico e alguns foram espancados. Todos os baleados eram católicos. Todos os soldados responsáveis insistiram que eles haviam atirado em homens armados ou que portavam bombas.
mas nenhum deles mentiu dizendo que tinha errado o alvo e acertado outra pessoa por engano. O inquérito Saville, no seu relatório, concluiu que nenhum dos baleados representava uma ameaça séria, porque todos eles estavam desarmados. O inquérito também concluiu que nenhum dos soldados disparou em resposta a ataques ou ameaças de ataques por atiradores ou por portadores de bombas. Todas as testemunhas oculares, incluindo manifestantes, moradores locais e até jornalistas britânicos e irlandeses que estavam no local no dia, sustentam que os soldados atiraram contra uma multidão desarmada ou visavam pessoas em fuga ou pessoas que estavam ajudando os feridos. Nenhum soldado britânico foi ferido nem por balas, nem por bombas, e nem foram recuperadas balas ou bombas de prego na cena do crime para respaldar as suas alegações. Na quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 1972, dezenas de milhares de pessoas compareceram aos funerais de 11 das vítimas. Aqui na República da Irlanda foi observado um dia de luto nacional e foi feita uma greve geral, a maior greve geral da Europa desde a Segunda Guerra Mundial com relação à população. Serviços memoriais foram realizados em igrejas católicas, protestantes e até em sinagogas por toda a República da Irlanda, enquanto escolas fecharam e o transporte público também parou de funcionar. Grandes multidões estavam sitiando a embaixada britânica na Merrion Square, no centro de Dublin, e então os funcionários da embaixada tiveram que ser evacuados. Naquela mesma quarta-feira, dezenas de milhares de manifestantes foram até o prédio da embaixada e colocaram 13 caixões simbólicos na porta da entrada. A bandeira do Reino Unido foi queimada e o prédio da embaixada foi atacado com pedras e coquetéis Molotov. Os Gardaí, que são a polícia irlandesa, eles estavam lá, mas eles eram em menor número. E eles tentaram de todas as formas segurar e impedir os manifestantes, mas não teve jeito. A embaixada britânica foi incendiada. Os bombeiros foram impedidos de passar e só conseguiram chegar até o local 2 horas e meia depois do início dos ataques, para já tentar só conter o fogo para ele não se espalhar para os outros prédios ao lado. As relações anglo-irlandesas atingiram o seu nível mais crítico nessa época, com o ministro das Relações Exteriores Patrick Hillery indo até o Conselho de Segurança da ONU exigir que uma força de manutenção da paz fosse enviada para o conflito na Irlanda do Norte. Muitos artistas irlandeses e descendentes de irlandeses falaram já sobre esse incidente em músicas, livros, filmes. Alguns deles, inclusive, fizeram logo imediatamente, logo depois do acontecido, como é o caso do Paul McCartney, que é descendente de irlandeses, em seu single gravado apenas 2 dias depois do ocorrido, chamado Give Ireland Back to the Irish. Essa é uma das poucas músicas gravadas por ele com sua banda Wings, que foi banida pela BBC. Além dele, o álbum de John Lennon de 1972, Sometime in New York City, tem uma música chamada Sunday Bloody Sunday, que fala sobre o incidente, e também a música Luck of the Irish, que aí já fala mais sobre todo o conflito irlandês num geral. O Lennon, que também é descendente de irlandeses, também falou em um protesto em Nova York em apoio às famílias e às vítimas do Domingo Sangrento. Mais tarde, em 1983, a banda de rock irlandesa U2 relembrou esse incidente na sua música Sunday Bloody Sunday, do seu terceiro disco War. Dessas 3, eu acho que essa última é a mais conhecida mundialmente hoje em dia.
O Domingo Sangrento passou a ser considerado um dos eventos mais significativos dos Troubles, porque foi onde muitos civis foram mortos pelas forças do Estado na frente do público e da imprensa. Foi o maior número de pessoas mortas em um único tiroteio durante o conflito e é considerado o pior tiroteio em massa da história da Irlanda do Norte. Depois desse incidente, a situação dos Troubles ficou ainda pior. Vários jovens nacionalistas começaram a se sentir cada vez mais atraídos por grupos armados republicanos. O alistamento para o IRA, então, subiu mais e mais, cada vez mais. Nos 20 anos seguintes, o IRA e outros grupos republicanos armados menores aumentaram ainda mais a sua campanha armada contra o Estado e aqueles que o representavam. Com organizações paramilitares rivais aparecendo de ambos os lados, os Troubles custaram a vida de milhares de pessoas até o seu fim em 1998. E é isso! O vídeo de hoje não foi assim tão animado, não foi tão light, mas eu falei sobre um assunto super importante, um evento super significativo para a história da Irlanda em geral e que completou 50 anos do ocorrido agora, dia 30 de janeiro. Então eu não podia deixar de trazer ele aqui para o canal. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreve no canal, porque eu posto vídeo toda semana, cada hora com um assunto diferente, tá bom? Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!